Olá, eu sou a Jaque Kaufmann, eu sou psicóloga, eu sou especialista em atendimento de casal, relacionamento, sexualidade. E na semana passada eu fiz uma live sobre mulheres que amam demais e as relações tóxicas. E eu vou continuar falando sobre esse tema na próxima segunda-feira às 20 horas e ampliando um pouco mais. Eu vou trazer o tema de que o relacionamento amoroso nunca é um relacionamento a dois. E aí você pode dizer, como assim, Jaque? Quando duas pessoas se encontram, quando duas pessoas se atraem, quando duas pessoas têm um relacionamento amoroso, cada uma delas traz todo um contexto, toda uma cultura. Cada um que se encontra, ele vem com uma carga de lealdade, de crenças, de características que foram forjadas à medida que cresciam. Desde criança, nós vamos construindo inclusive a nossa forma de pensar e olhar o mundo. Nós não, cada um não tem essa tal liberdade de olhar e perceber como algo interno, exclusivo e individual. Não. Nós fazemos parte de um sistema familiar e esse sistema familiar, ele tem as próprias regras, ele tem as próprias formas de olhar, de sentir e de agir. As nossas próprias características pessoais, elas vão sendo desenvolvidas dentro dessa família e sistema familiar. E muitas das crenças que vieram lá de trás. Eu sou de descendência sírio-libanesa, a família do meu pai, e eu não tive contato com essa cultura porque não foi trazido na minha casa culturas simples como, por exemplo, a comida árabe. Mas dentro de mim tem todo uma história, dentro de mim tem todo um passado, toda uma ancestralidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu olhar, ele foi... Como é que eu posso dizer? Existe uma lente no meu olhar que diz respeito aos padrões da minha família paterna, aos padrões da minha família materna. E aí você diz, tá, então quer dizer que nós só repetimos. Não, nós não só repetimos, mas nós também repetimos. É como se, sabe, se a gente for ver na matemática, os conjuntos a interseção, né, de conjuntos, eles interagem. Tem um lado, conjunto, aqui do lado esquerdo, o conjunto A, aqui o conjunto B, e aqui no meio tem um ponto de interseção. Então, todas essas características da minha família materna e da minha família paterna, elas estão em mim. E tem esse pedacinho da interseção em que eu vou construindo a minha forma. Mas até para construir essa minha forma de olhar, eu preciso, à medida que eu vou crescendo, perceber essas lealdades e essas crenças da família do meu pai, essas lealdades e essas crenças da minha mãe. E nesse espacinho aqui do meio, eu posso sim construir coisas novas. Mas algumas pessoas que eu atendo me dizem, mas é muito difícil. Às vezes, mulheres carregam crenças das suas mães de uma forma tão forte que elas se sentem traindo esse sistema familiar quando elas, por um acaso, ousam fazer diferente. Muitas vezes, o peso de algumas mulheres dentro de um relacionamento, aquilo que elas buscam no relacionamento, tem muito a ver com as crenças e os pesos da sua mãe. E não é simples dizer, tá, minha mãe pensa assim, eu penso diferente. Porque há uma dor muito forte. E essa dor tem ligação com a lei do pertencimento. Parece que se eu não repetir, se eu não honrar aquela crença da minha mãe, eu não consigo ser leve.
E aí muitas vezes eu fracasso na relação amorosa, muitas vezes eu fracasso na minha forma de amar e na forma como eu olho um relacionamento, porque eu sigo uma crença arraigada da minha família materna. E quando eu olho para essa crença, quando eu olho para ela e percebo, essa crença não diz respeito a mim. Tem muitas histórias de mulheres que não conseguem ter prazer, por exemplo, numa relação sexual com seus próprios maridos, com seus próprios parceiros, porque elas simplesmente estão sendo leais a várias crenças da sua mamãe, do seu papai, e trazem consigo esse peso muito grande e não conseguem ser livres para ter prazer, para gozar, para viver essa área da vida que é tão importante entre um casal. E aí você pode me perguntar assim, Jaque, e aí como que a gente faz? Porque, na verdade, essas crenças, essas lealdades, essas histórias, essas dores, elas fazem parte da nossa construção, a nossa construção mental, a nossa construção corporal, a nossa forma até de olhar e de pensar, de sentir as coisas. É preciso, com muito, muito respeito, devolver para essa mãe aquilo que é dela. Muitas mulheres, quantas mulheres da sua história, da sua família, passaram por questões difíceis, sofrimentos amorosos. Quantas mulheres da sua família seguiram a mesma crença. E é preciso sim devolver para nossa mamãe com respeito. Não é dizendo, ó, toma que é tua essa crença, eu não tenho nada a ver com isso. Dessa forma não vai funcionar. Porque a culpa vai se instaurar no seu coração e você não vai ser livre para amar, para viver um relacionamento, um amor que dá certo. É preciso devolver. É como... É que eu não tenho nada aqui. É como se você estivesse carregando um embrulho que não é seu. E aí olhar para isso e dizer, o que eu estou fazendo? Por que isso me dói tanto? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu busco tanta segurança? Por que eu busco tanto controlar o meu parceiro? Para que ele se encaixe exatamente em algo que supra essa falta. E muitas vezes essa falta não é sua, essa falta é da sua mãe. Esse medo é da sua mãe. Então você olha para isso e devolve para sua mãe. De que forma? Você não precisa dizer nenhuma palavra para ela. O que é necessário é você se dar conta dessas crenças, crenças que dizem respeito aos homens. Por exemplo, eu atendi uma pessoa há muito tempo atrás, em que ela trazia da sua família a crença de que os homens são melhores do que as mulheres. E ela tinha um histórico de entrar em relacionamentos em que ela sempre se sentia menor e pequena. Em relacionamentos relacionamentos tóxicos, por acreditar que ela era menor e que ela sim, por ser menor, ela teria que suportar esse sofrimento. Então esse é um caminho para mulheres que amam demais. Se seguirem crenças como dessa minha cliente, de que ela era menor e que não importava. E ela precisava estar num relacionamento e precisava se submeter, independente da forma como esse relacionamento se dava. Independente do respeito, independente da consideração, independente de qualquer coisa. E ela terminava o relacionamento e começava outro, e normalmente ela era deixada. Mesmo no relacionamento tóxico e difícil, ela não tinha um movimento de eu vou escolher um outro caminho.
normalmente ela era deixada. Normalmente os seus parceiros terminavam com ela e ela ia para outra relação e da mesma forma, se achando pequena, se achando insignificante, insegura, ela vivia relacionamentos tóxicos. Até que em um dado momento ela começou a perceber, através da terapia, que a crença de que os homens são maiores era uma crença que vinha da família da mamãe dela. E ela pôde entregar isso à mãe e dizer no coração, nem é preciso falar verbalmente para sua mãe: mãe, essa crença é tua. E eu carrego essa crença por muito tempo. E eu tenho fracassado nos meus relacionamentos por conta dessa crença. Eu quero te devolver com muito respeito, mãe, porque essa crença é tua. E eu quero te pedir que, por favor, me abençoe. Me abençoe para que eu siga mais livre. Me abençoe para que eu possa perceber o meu valor. E esse não é um exercício instantâneo. Algumas vezes até pode ser, mas na maioria das vezes é preciso um tempo para que essa crença que está há tanto tempo enraizada dentro da pessoa, dentro da mulher, possa se dissipar. A partir do momento em que você percebe essas crenças limitantes que estão lhe aprisionando, é possível cada vez que você se sentir culpada, cada vez que você se sentir menor, cada vez que você se sentir insegura no mundo e perdida no mundo, você possa olhar para a crença e dizer: a crença está presente agora no meu sentimento. E mais uma vez, internamente você diz: eu devolvo, mamãe. Eu devolvo mais um pedacinho dessa crença. Mais um pedacinho dessa crença. Por favor. Eu não consigo carregar. É muito pesado para mim. Percebe como existem vários padrões, várias questões que nos levam a buscar um amor, a buscar um relacionamento amoroso? Como que tantas vezes a nossa busca é a busca de suprir aquela dor e aquela falta que foi provocada por essa crença. E aí, como a própria expressão diz, a crença limitante, ela me limita a buscar um amor dentro desse molde que me mantenha menor, que me mantenha em sofrimento, que me mantenha no meu lugar de pequena. E numa relação amorosa, os dois, eles precisam ter o mesmo tamanho, para que a relação flua e seja equilibrada. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na live da segunda-feira às 20 horas. E eu convido você a estar lá comigo. Traga as suas perguntas, as suas dúvidas, e nós vamos refletir sobre esse tema. Um beijo.